Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Queridas e queridos, o editorial de hoje envolve uma enorme fake news que está se construindo a partir de uma operação internacional de extrema-direita. Uma operação para a lá Steve Bannon. Eu não sei se o Steve Bannon está por trás disso. Não é improvável, né? Mas o que está se fabricando é um ataque digamos, um ataque do atacado, não no varejo, né? E que envolve o Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual que é a história? Um sujeito chamado Hugo Carvajal, que em 2019 rompeu com o governo venezuelano para apoiar o autoproclamado presidente Guaidó, que inspirou o nosso Zé de Abreu ao se autoproclamar presidente aqui no Brasil também. Aquele que eu sou presidente, que era o presidente do Congresso venezuelano. E esse Hugo Carvajal rompe, então, com Maduro, já na fase do governo Maduro. Havia trabalhado no serviço de informações da época do Chávez. Ele era general do Exército e foge da Venezuela. Só que ele tem várias acusações contra ele da época que ele serviu ao governo venezuelano. E ele se esconde na Espanha. Se esconde em Madrid e então, recentemente, foi descoberto numa operação da polícia espanhola e, como todo bom FDP, né, como todo bom canalha, o Carvajal inventou uma delação. Diz que fez uma delação, uma carta, para denunciar, para tentar negociar, né, na Espanha, para não ser extraditado para os Estados Unidos, ou mesmo que seja extraditado para os Estados Unidos, para tentar negociar a sua liberdade. Como fez o cachorro do Palocci aqui no Brasil. Como vários fizeram e estão agora desmentindo, dizendo que não tinham provas contra o Lula e foram induzidos a fazer delações, fabricar delações para o Ministério Público Brasileiro. A casa vem caindo do MP uma a uma. As pessoas estão revendo as suas delações e naquilo que elas estão revendo, elas vêm inocentando uma a uma o ex-presidente Lula. Eu podia citar aqui várias. As delações que não ficaram em pé, como a do Delcídio, que era só para se livrar, essa é mais um delator, só que nesse caso, um delator internacional que teria escrito uma carta. Teria por quê? Porque a denúncia saiu num veículo da Espanha, que provavelmente você não conhece, você nunca ouviu falar, chamado OK Diário. É um veículo de extrema-direita, como se fosse o Terça Livre aqui. Saiu essa denúncia nesse Terça Livre espanhol, nessa coisa desqualificada, né, que o Carvajal teria provas de que o Kirchner, o Nestor Kirchner, e a Cristina, talvez, eu não sei se falou um ou outro, os dois, o Lula, o Evo, o Fernando Lugo, o Humala, o Zelaya, o Petro da Colômbia, mais gente do Movimento 5 Estrelas e o Podemos na Espanha, vejam, para ele poder cercar a negociação com o governo espanhol, ele enfia na história o Podemos. Que esses partidos, esses movimentos receberiam dinheiro do governo bolivariano, né, para financiar as suas campanhas, para financiar as suas ações,
para financiar os seus movimentos. Dinheiro que seria vinculado ao narcotráfico, porque o governo bolivariano teria ligações com a Farc e, a partir dessas ligações, lá facilitava a entrada, a saída das drogas pelo território venezuelano. Com isso, conseguia recursos e, com esses recursos, financiava o movimento de esquerda em nível mundial. É uma série de ficção, é um pouco na linha da denúncia da antiga Veja, lá atrás, que o PT recebia dinheiro de Cuba que vinham em garrafas de uísque. Saiu antes da reeleição do Lula, em 2006, esse grande escândalo. Os dinheiros vinham, nem era garrafa de rum, era de uísque, de Cuba. Não faz muito sentido, mas era assim, chegavam envoltos em garrafas de uísque pelo porto, tal, inventava essa história. E esse Hugo Carvajal está inventando isso. Bom, ponto. Inventou, saiu lá no OK Diário. A mídia espanhola não deu muita peteca para isso, não tem provas, mas a extrema-direita midiática mundial começou a repercutir isso nos lugares onde esse Carvajal citou. Na Bolívia, o Evo, no Paraguai, o Lugo, e por aí vai, o Petro na Colômbia, e começaram, então, essas mídias a bater bumbo para acusar as lideranças locais com base nisso. E aqui no Brasil, o que aconteceu? A Record, né? Vários veículos estão fazendo matérias, mas eu vou falar aqui da Record. Ela fez um programa, Domingo Espetacular, eu estou aqui com o vídeo, dá 10 minutos de programa para falar sobre essas acusações contra o Lula. E eles usavam, Lula teria sido financiado por ditador, como se estivessem fazendo jornalismo, né? A Record, segundo fontes que me passaram dados sobre essa história, teriam feito 3 matérias assim consecutivamente, falando do Lula, envolvimento com narcotráfico e Farc, e governo bolivariano, de recursos vindo de lá. Gazeta do Povo começou a fazer matéria, Jovem Pan começou a fazer matéria, e aí já entra na esparrela veículos que se dizem mais sérios e depois não têm a vergonha, não têm a humildade de dizer, pedir perdão ao povo brasileiro por terem sido cúmplices da eleição desse genocida, Adri, né? Porque disseram que não tinha diferença. Agora estão fazendo matéria dizendo a denúncia diz isso, e Lula não se manifestou. O presidente Lula, procurado, não se manifestou. Quer dizer, o Lula tem que se manifestar. O Lula tem que explicar que uma farsa dessas é mentira. E o que fez o Bolsonaro ontem? Ele foi a uma mídia italiana, o canal italiano Sky TG24. Você veja, um canal não é RAI. Ninguém quer saber desse cara. Ele vai nos pequenos veículos de comunicação. Aí ele diz o seguinte: Lula me acusa de genocídio porque é oportunista. Vou falar sobre o último caso que veio à tona. O chefe de serviço de inteligência venezuelano, preso há pouco, disse que recebeu recursos e que todas as autoridades de esquerda receberam recursos do narcotráfico. Dinheiro também enviado para a Espanha. Lula quase levou à falência a nossa maior empresa de petróleo, a Petrobras. É uma longa história. Sua liderança política começou quando ele teve contato com as Farc colombianas. E, a partir desse momento, começou essa relação com o narcotráfico. Veja, ele faz um amontoado de frases soltas, meio incompreensível: Espanha, Venezuela, narcotráfico, Farc, e tá dado. E você entra nos grupos bolsonaristas e assim lotado de fake news, entre outras, uma que dizem que o Lula está recorrendo
ao Supremo Tribunal, à Suprema Corte Americana, para que o Carvajal não seja extraditado para os Estados Unidos, que os advogados do Lula estão tentando impedir, na Espanha, na verdade, a extradição dele para os Estados Unidos, já constituindo advogado na Espanha com medo das revelações que podem vir a ser feitas pelo tal do Carvajal. É essa a campanha que a gente vai enfrentar em 2022. Vai ser um jogo mais baixo, sujo, contra Lula, contra o PT. Não vai ser mole. Eles vão querer tirar uma parte dos votos do Lula e jogar para o nulo. Não importa se esse voto não vá para o Bolsonaro. Importa fazer com que a pessoa não vote em um dos dois, então. Para que o Bolsonaro, com a sua base, consiga equilibrar o jogo. Sua base de fanáticos, como essa mulher, que daqui a pouco vocês vão ver o vídeo, agredindo uma italiana que dizia homofóbico para o Bolsonaro. Essa turba vai garantir 25%, 30% para o Bolsonaro, e essas ações de fake news, midiáticas, de cunho internacional, vejam, não vão ser mais ações nacionalizadas, vão ser de grandes operações, dinheiro, e vão juntar o Lula com o quê? Com o narcotráfico. Está claro. Esse vai ser uma das linhas da campanha do bolsonarismo. É preciso desmascarar isso desde já. É preciso construir argumentos para poder debater com isso. E aqui, para finalizar, é preciso tomar cuidado, porque tem, na centro-esquerda, por exemplo, tem um sujeito que é o líder do Ciro no Twitter, que é o Gustavo Castañón, que ficou retuitando e alimentando essa história nas redes. Os ataques estão vindo pela extrema-direita. Eu estou falando porque tem um colega aqui que é cirista, tem que ir lá e cobrar desse cara para que não faça isso, para que não contribua com essa avalanche de lama sobre a democracia, porque isso atinge a todos nós, atinge a todos aqueles que acreditam que é possível fazer política e disputar um país, disputar ideologicamente, disputar a partir do combate das ideias e da contraposição de forças, né, os destinos de uma nação, sem precisar fazer esse tipo de coisa que é a base do fascismo. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos e beijos a todas, a todos e a todes.